Eu sou Ana Paula e você está ouvindo mais um episódio do nosso podcast. Hoje, a conversa é sobre uma mulher que insiste na paisagem da cidade, Catarina Mina. Marcos, será que a gente começa com uma imagem para colocar ouvintes no lugar certo? Claro, Ana. Imagina o centro histórico de São Luís. Sobrados, armazéns, o porto ao fundo e um beco com escadarias de pedra-lióis descendo, 35 degraus. É ali, entre a Avenida Pedro II e a Alfândega, que o nome de Catarina Mina se fixa na cidade. Bonita cena. E o beco hoje é turístico. Tem lojas, bares, um museu. Mas, gente, não é só cartão postal. A história dela abre uma porta para pensar território, liberdade e redes negras urbanas. Conta pra gente, Marcos, quem foi Catarina Mina de verdade? O que temos nos documentos e o que circula em memória se cruzam. Nos arquivos aparece Catarina Rosa Pereira de Jesus, conhecida como Catarina Mina. O Mina indica a origem na Costa da Mina, lá no Golfo da Guiné. Provavelmente chegou jovem a São Luís, trazida pelo tráfico atlântico. Trabalhou como quitandeira, mulher de ganho, vendendo na rua. Aí construiu poupança, comprou a própria alforria e, ao longo do tempo, acumulou bens. Uau! Então não é mito completo. Ela existe nos papéis? Sim, inventários e um testamento datado de 1887 estão nos arquivos. Esses registros mostram que, ao morrer, Catarina era dona de vários imóveis, sobrados, casas, lotes, e que deixou instruções expressas, inclusive libertando pessoas que estavam sob sua posse e destinando bens a comadres e até pessoas ligadas ao judiciário e à igreja. 1887, um ano antes da abolição. Isso é potente. Mas tem sempre o lado que incomoda. Relatos dizem que ela também era senhora de escravizados. Como a gente pega essa contradição? Essa é a zona cinzenta que a historiografia gosta de tensionar. Catarina, ao longo da ascensão, incorporou práticas senhoriais. Manteve escravizados que a acompanhavam em cortejo e trabalhavam para ampliar sua riqueza. Ao mesmo tempo, seu testamento libertou muitos e dotou-os de casas. Há várias interpretações. Parte dos estudiosos entende que isso pode ser estratégia de proteção. Outra parte aponta para uma reprodução da lógica senhorial, por libertos que buscavam legitimar seu status. Não há resposta simples. Interessante. E tem também uma narrativa popular que diz que ela teria conseguido riqueza por meio de relações com comerciantes portugueses, certo? Isso aparece nas crônicas. A narrativa está presente nas crônicas e em parte da tradição oral. Fala-se de presentes, favores, relações com homens ricos. Isso toca o estereótipo da mulher negra hipersexualizada, a mulata, cuja ascensão explicaria-se só pelo corpo. Precisamos problematizar. Relações sexuais e abusos existiam no contexto escravista, claro, mas reduzir a trajetória de Catarina a isso invisibiliza sua agência econômica, sua capacidade de trabalho e suas redes. Concordo totalmente. A gente precisa apontar que ela era estrategista. Acumulava pecúlio, entendia rotas de mercado, sabia onde e quando vender. Mulheres de ganho dominavam esses saberes. Exato. Em cidades escravistas, as mulheres negras eram maioria entre as vendedoras de rua, cozinheiras, quitandeiras. Tinham mobilidade relativa e controlavam informações, horários, fregueses, rotas. Isso permitia formas de poupança e mecanismos coletivos, pequenas vaquinhas, empréstimos, que, em casos raros, levavam a comprar a alforria. Então, liberdade não é só o documento, né? Liberdade é processo. Liberdade é rede. Liberdade é economia, circulação, proteção. Perfeito resumo. Liberdade como processo envolve autonomia econômica, capacidade de circular e, crucialmente, pertencimento a redes de solidariedade. O testamento de Catarina é exemplar porque não só liberta, mas dota de bens, uma forma de promover autonomia para outras pessoas negras. Eu fico emocionada quando penso nisso.
Essas redes, elas também eram caminhos para fuga, certo? Jornais antigos davam conta de anúncios de fugas que se apoiavam nessas redes. Sim, jornais e relatórios trazem anúncios de fugas e descrições de circuitos de ajuda. Havia esconderijos, casas de comadres, pontos de trabalho onde fugitivos podiam se abrigar. E, claro, a possibilidade muito difícil de comprar alforria gradativamente. Marcos, me explica uma coisa. O Beco Catarina Mina, apesar de renomeado oficialmente em 1930 como Rua de Alma Dutra, mantém o nome popular. O que isso nos diz sobre memória urbana? Mostra uma resistência popular. Enquanto placas e decretos podem mudar, a memória que circula nas ruas e nas falas da população é outra forma de nomear a cidade. O fato de um beco no centro, ligado a uma mulher negra, manter seu nome na boca do povo é uma disputa simbólica. É a cidade sendo nomeada por quem a vive. É tão importante. E hoje o beco tem comércio, turismo, até um museu Gounod por ali. Mas a presença negra continua viva. Tambores, festas, comércio. É como se o passado e o presente dialogassem. E dialogam. Mais amplo, bairros como Liberdade, Camboa e Fé em Deus, no Maranhão, são exemplos claros de territórios negros urbanos que carregam tradições culturais. Tambor de mina, tambor de crioula, bumba meu boi e estruturas de parentesco e solidariedade. A Fundação Palmares reconheceu o território quilombola Liberdade em 2019. São cerca de 160 mil moradores, um dos maiores quilombos urbanos da América Latina. 160 mil? Nossa, isso tem peso político enorme. E tem projeto de lei municipal em São Luís, né? O tal PL 430 de 2025, buscando o reconhecimento da Liberdade como polo cultural. Sim, a Câmara tem movimentações para reconhecer a liberdade no calendário cultural e fortalecer políticas públicas voltadas ao território. Esse reconhecimento é disputa, não é só símbolo, é abrir portas para acesso a políticas de moradia, cultura, saneamento. Marcos, você falou antes sobre respeitabilidade. Catarina vestia sedas, joias, fazia cortejo. Isso era estratégia política? Podemos ler assim: a adoção de códigos estéticos da elite era uma forma de disputar respeito e visibilidade. Ao entrar em igrejas e festas com roupas finas, Catarina performava uma imagem que tensionava as expectativas raciais. Mas havia limites. Suas criadas ostentavam renda e joias, mas andavam descalças, sinal das hierarquias que ainda persistiam. Então a ostentação era ao mesmo tempo subversiva e condicionada. Exato. É um gesto político carregado de contradições. A figura dela nos força a pensar que ser negro e bem-sucedido naquelas condições nunca significava igualdade plena. Exato. Eu queria que a gente conversasse sobre memória e apagamento. Por que demoramos tanto para falar de Catarina nos livros? Porque a história oficial privilegia protagonistas masculinos, senhores, militares e invisibiliza mulheres negras, sobretudo se foram escravizadas. A circulação da história de Catarina ficou mais no chão da cidade e em crônicas locais. A retomada só vem com pesquisas acadêmicas mais recentes, Iraneide Soares da Silva, por exemplo, trabalhando com inventários e testamentos, e com obras literárias que popularizaram a figura, como o livro de Lenita Estrela de Sá, de 1976. Certo. E quando a gente resgata essas histórias, a tentação é transformar em mito heróico. A gente tem que manter as contradições, né? Sim, resgatar sem reduzir a uma lenda é o desafio. Mostramos a força simbólica de Catarina, mas também as ambiguidades. Ela foi vítima do tráfico, agente econômica, senhora de escravos e libertadora. É nessa tensão que a história fica mais potente. Vamos trazer isso para o presente. Como a história dela conversa com as lutas por quilombo urbano hoje? Ela inspira duas lições centrais. Primeiro, que resistência se dá em formas cotidianas: acumular recursos, proteger parentes, usar instituições jurídicas.
Segundo, que território é central. O direito de circular, de nomear, de ter políticas públicas. Bairros como Liberdade reivindicam exatamente isso: reconhecimento, memória e direitos. E para quem nos escuta no Maranhão ou em outras cidades, o que fica de mobilização a partir dessa história? Fica a ideia de que resistência é plural. As comunidades urbanas negras continuam construindo redes de cuidado, cultura, religião, economia solidária. Defender territórios urbanos negros hoje é continuar o trabalho que mulheres como Catarina começaram: criar espaços de existência e visibilidade na cidade. Aí vem a pergunta quente. Como a gente narra a Catarina sem romantizar e sem apagar? O que você diria, Marcos? Narrar com documentos, com fontes, mas também com cuidado ético. Dizer o que a fonte mostra: o testamento de 1887, os inventários, os anúncios em jornais. E, ao mesmo tempo, ouvir a tradição oral, as crônicas, os festejos que mantêm o nome dela vivo. Não procurar um herói nem um monstro, mas um sujeito histórico complexo. Boa! Eu sempre penso em terminar com algo que mova as pessoas. Quer fechar comigo, Marcos? Vamos. Gente, olhem ao redor. Nomes de ruas, becos, festas, tudo isso é disputa. Catarina Mina nos lembra que a cidade pode ser reivindicada, que a memória negra resiste nas pedras, nos tambores e nas falas. Defender quilombos urbanos é defender o direito de existir com dignidade. Perfeito. Então eu fecho assim. A história de Catarina Mina nos convida a reconhecer que liberdade é um processo coletivo, entre barracas, testamentos, becos e festas, e que, mesmo em contradição, a presença negra deixa marcas que a cidade não apaga. Marcos? Ana, obrigada pelo convite. E a vocês que ouviram, ocupem a cidade, leiam arquivos, prestigiem os terreiros, as festas, as movimentações por reconhecimento. A memória não é neutra, é política. É isso. Até o próximo episódio. E visitem o Beco Catarina Mina quando estiverem em São Luís. Andem os degraus, sintam o tambor e nomeiem a cidade com a gente. Até mais. Obrigado.